Pergunta: parece-nos inusitado e incomum. Qual a finalidade desses artificiais e formas pensamentos manipuladas pelos magos negros? Vovó Maria Conga: ao contrário, são mais comuns do que os filhos pensam. Imagine um esposo que se vê enfeitiçado por despacho de aluguel, soberbamente remunerado para um médium despachante de organização tenebrosa do astral inferior, encomendado por amante abandonada. Por meio de rituais e invocações próprias e com a frequência vibratória do alvo da magia funesta, conseguida em usada peça de roupa íntima obtida pela mandante com o objeto do seu amor, um mago negro do além impõe intenso rebaixamento vibratório no campo magnético do esposo infiel. A partir daí, imantam-lhe uma forma-pensamento, um artificial de sensual mulher, manipulada para que fique parecida com a parceira dos descalabros sensuais na carne. Rotineiramente, toda a noite, durante o sono físico, o pobre incauto se verá desdobrado e em êxtase de prazer com esse robô, à semelhança dos movimentos humanos da concubina renegada, mas em intensificado processo de vampirização fluídica e perturbação do discernimento. Como se fosse um boneco hipnotizado, louco personagem, esse pai de família deixará a esposa fiel, os filhinhos e o lar amigo, em insensata e desvairada aventura amorosa extraconjugal, enfrentando a tudo e a todos para satisfazer os instintos animalescos, elevados ao descontrole pelo artificial que nunca se satisfaz. Pergunta: ficamos curiosos. Pela vossa larga experiência nesses casos, poderias nos relatar um desfecho feliz para esse emblemático enredo narrado? Vovó Maria Conga: suponhamos que a fiel e amorosa esposa, junto com os filhinhos, fique sem grandes alternativas de conduzir a existência em condições materiais mínimas pela escassa pensão que poderá receber do ex-marido desequilibrado. Em momento de lucidez, procura ajuda espiritual de médium bandista. Aconselhada a procurar a sessão de consulta, é orientada a comparecer em dia e horário adrede combinados para trabalho de desmancho. Resumidamente, nesse encontro, os Exus da Sagrada Umbanda são autorizados a se movimentar a favor da caridade socorrista, pois há merecimento para tanto e não estão desrespeitando o livre-arbítrio, e sim restabelecendo-o. Com o magnetismo animal dos médios incorporados, desmancham o baixo campo vibratório que envolve o esposo, desintegrando o artificial insaciável na sexolatria. Repentinamente, o equilíbrio restabelece-se. O marido retorna ao lar, pedindo perdão, e a ex-amante se vê enjoada da aventura amorosa, se interessando por outro homem mais rico. Como os filhos podem notar, cada um seguiu a sua caminhada evolutiva. O que os Exus fizeram foi retomar os ditames das leis cósmicas que estavam distorcidos por enfeitiçamento e rituais de magia negra. Pergunta: mas e o mago negro do além e o médium que é seu instrumento hoje continuarão a fazer tanto mal? Vovó Maria Conga: infelizmente, sim. Ainda estão no exercício do livre-arbítrio individual que lhes é de direito no labor da mediunidade, e cada um, pelos interesses desditosos que estão sendo gerados e que os unirão em laços vibratórios inquebrantáveis por longa data, um dia terão de prestar contas aos tribunais divinos, até que a última moeda ganha para praticar o mal tenha sido ressarcida com juros, libertando-os do efeito de retorno que o desrespeito ao livre-arbítrio dos outros impõe, qual preciso bumerangue. Isso gera no futuro consequências de difícil avaliação no presente, pois o mal causado a um irmão tem, na maioria das vezes, desdobramentos indiretos e negativos para aqueles que convivem e dependem dele, e que também estarão sendo seriamente prejudicados. Queira Oxalá que todos que estão desviados como instrumentos na abençoada mediunidade tenham a oportunidade de se reequilibrarem na retomada do bem e do amor no sagrado movimento de Umbanda, em que o mago negro desencarnado e médium de hoje podem ser, respectivamente, aparelho mediúnico e Exu de amanhã, por uma sábia inversão de papéis, para compor o livro evolutivo da vida de ambos. Assim é a lei, assim cumprir-se-á. Observações do médium. No início da nossa prática de caridade no mediunismo umbandista, tivemos certa dificuldade de aceitar dois amigos espirituais que estavam destinados a trabalhar conosco nesta encarnação, na mecânica da incorporação. Eivados de preconceito, só queríamos trabalhar com os pretos velhos e caboclos. Eis que nos encontramos em terrível assédio de organização do além, que, utilizando enfeitiçamento apropriado para nos desequilibrar, que não cabe nesta nota detalhar,
nos levou a repentino enfraquecimento e indisposição. Em trabalho de demanda, desobsessão, previamente marcado em corrente de 21 médiuns, realizado na frente do Congá, na casa de Umbanda que frequentamos, surpreendeu-nos, em desdobramento clarividente, um Exu entidade que se disse chamar Bará, e que desmancharia o que tinha sido feito de mal para nós, pois ele era profundo conhecedor daquele tipo de magia. Disse-nos que, a partir daquele dia, se o aceitássemos, trabalharíamos juntos nessa encarnação, pois assim previa nosso planejamento reencarnatório realizado pelos mestres responsáveis no astral. Esses verdadeiros engenheiros kármicos, que em criteriosa análise de nossa ancestralidade, já que um espírito nunca evolui só no ir e vir na carne, definiram-no pelos sólidos laços de simpatia que nos uniam há milênios, como um dos Exus entidades que nos assistiria nos labores mediúnicos, o que havíamos aceito ambos de bom coração. Após esse atendimento, ficamos curados, e esse amigo espiritual, um espírito familiar, hoje denominado Exu Bará, que trabalha como entidade na vibração de Exu, tem se mostrado um fiel protetor naqueles atendimentos que envolvem incursões umbralinas, grandes remoções de espíritos sofredores e desmanchos de organizações malévolas, preservando-nos de repercussões vibratórias deletérias, oriundas desses locais de baixíssima vibração. O Exu Bará se apresenta como uma espécie de militar, fardado como se fosse de um exército, e comanda um agrupamento sob as suas ordens. Ainda trabalhamos com o Exu Pinga-Fogo, que é um chefe de legião, grande mago e exímio manipulador do fogo etérico. Apresenta-se todo de preto, muito alto, com longa capa. Ambas as entidades foram nossos ancestrais em outras vidas e evoluem na Umbanda. Servem ao comando de Vovó Maria Conga, pois são agentes mágicos da vibratória do Orixá Iorimá, que rege os trabalhos dos pretos velhos. Tivemos uma grande lição de humildade, pois somente estando em maus lençóis aceitamos esses amigos, dando o braço a torcer na nossa vaidade, orgulho e preconceito espirítico.